Então, vamos lá. Vamos começar, pessoal, o nosso tema, é, fim do Correndo contra o Estresse. E hoje a gente vai ter alguns assuntos legais e no final tem uma estratégia muito bacana para começar a aprender a lidar melhor com o estresse. Bom, o estresse é bom ou o estresse é mal? Eu tenho completa certeza que vocês já ouviram falar sobre isso, que o estresse ele é ruim, não é mesmo? Mas entenda, o estresse ele faz parte da nossa vida, dos nossos momentos ruins e também dos momentos bons. Sabe por quê? Se eu falar para você que você ganhou na Mega Sena, pô, é isso, né? É aquele estresse. Só que é um estresse bom. Então, o estresse ele pode ser bom em muitas situações e prejudicial em muitas outras. A palavra estresse, ela se origina na física, definida como uma pressão ou tensão aplicada em objeto ou material. Na biologia, não existe uma definição universal, tá? Sobre isso. Embora nós tenhamos uma definição que foi construída e ela não é nova, ela é bem antiga e se usa há muito tempo, do Hans Selye, como sendo uma resposta inespecífica do corpo, né, do nosso corpo, a qualquer mudança. Tá? E essa definição dele é amplamente aceita. Então, qualquer mudança que o nosso corpo sofra, ele está passando por um processo de estresse. Olhei o cartão, ganhei na Mega Sena. Pô, frequência cardíaca sobe, pupila dilata, já começo a pensar o que eu vou fazer. É um estresse. É estresse. Por quê? Porque me tira da minha homeostase, me causa mudança. Ok? Na psicologia, a definição de estresse, a gente trata isso como sendo um processo muito dinâmico que ocorre quando uma pessoa avalia aquela demanda, aquela situação, como sendo algo maior ou maior do que as capacidades que ela tem para lidar com aquilo. Dá para perceber isso? Então, nós temos uma definição ampla do estresse, da biologia, que é qualquer mudança que o nosso corpo sofre. Eu saí para treinar, eu coloquei o meu corpo no estresse, tá? Que eu preciso de um período de recuperação depois desse estresse. Eu tive uma notícia boa, eu tive uma notícia ruim, eu coloquei as minhas emoções, os meus processos fisiológicos no estresse. Eu vou precisar de um momento, de um período para recuperar isso. Então, todos nós passamos por diferentes situações onde a nossa capacidade, esse que é o maior problema, nossa capacidade de lidar com ele, com o estresse, é nos colocada à prova. No trabalho, por exemplo, o estresse ele pode vir de demandas excessivas, tá? De demandas excessivas de trabalho, de prazos, de eu ter que cumprir prazos, de eu não conseguir atingir algumas metas, né? Da personalidade do meu chefe, da personalidade dos meus colegas. Vamos lá para o esporte. Pressão por resultado. Muitos de nós nos colocamos metas que é uma pressão para a gente conseguir atingir esse resultado. Muitas vezes, desnecessário para o pessoal que é muito competitivo aí. Isso atrapalha demais todo esse nosso processo de treinamento e também de prontidão emocional, se é que a gente pode ter uma prontidão emocional, né, para treinar e para competir. E esses processos no esporte, eles são internos, tá? E na maioria das vezes, externos, certo? Então, veja que no trabalho, nós nos imputamos culpa ou peso ou fardo de algumas coisas. Em outros momentos, isso vem de fora, isso é externo. Então, vejam,
O problema todo está em que, olha, não há como evitar o estresse. Então, se algum dia alguém chegar e falar, eu tenho a fórmula mágica, eu vou ensinar você a evitar o estresse, saia correndo. Isso não existe. Portanto, o objetivo que nós temos que ter é administrar o estresse de forma eficaz. No treinamento, eu preciso saber que eu vou ter períodos de recuperação. Por quê? Porque o treino me causa estresse e eu tenho que recuperar. Num relacionamento, eu tenho que saber que eu vou ter que ter aquele dia que a minha esposa vai sair com as amigas, porque ela precisa ter um momento de recuperação do marido. E assim é para tudo na nossa vida. Então não há como evitar o estresse, mas o nosso objetivo é administrá-lo, especialmente de forma eficaz, para evitar doenças físicas e mentais, evitar comportamentos inadequados que estão relacionados ao estresse. Isso parece ser muito simples e fácil quando a gente fala. Eu preciso aprender a gerenciar o estresse, a lidar com fatores estressantes. Mas para isso, primeiro, eu preciso me conhecer, saber quais são, e a gente vai chegar lá, e como lidar com os meus agentes causadores de estresse. Por isso, esse treinamento ele foi desenvolvido para ajudar você a dar esse primeiro passo para lidar com o estresse, fazendo com que você consiga virar o jogo, percebendo que o estresse, primeira coisa, não necessariamente ele é o vilão. Sim, ele pode ser o mocinho, ele pode te colocar em condições ótimas, físicas e emocionais, para alta performance. Mas para isso, como eu falei, nós precisamos ganhar consciência dos seus agentes causadores de estresse. Aprender a mudar rapidamente as nossas respostas a essas situações causadoras de estresse. Esse é o segredo. Além disso, compreender que nós temos necessidades de cuidar do nosso corpo e da nossa mente, fazendo com que a gente consiga reduzir os agentes causadores de estresse. E com isso, a gente vai conseguir construir uma coisa, tá? Dois termos que estão muito na moda. Resiliência, tá? Que está muito na moda, o termo resiliência, e um que está vindo aí para moer com a resiliência, que é o antifrágil. Tem até livros sobre isso, que a gente precisa construir esse antifrágil, que é algo um pouco maior, e eu vou abordar mais à frente sobre como nós lidamos construímos as nossas antifragilidades. Ok, tudo bem até aqui? Tá de boa. Vamos lá então. Para a gente conseguir saber como e de que forma lidar com os nossos agentes causadores de estresse, eu preciso saber o que é o estresse. Acredite, quando a gente fala de estresse, nós estamos nos referindo ao agente causador, ao agente estressor, ou seja, um agente, um fator, uma situação, uma circunstância que nos causa mudança, que nos tira do nosso equilíbrio, seja no aspecto físico ou emocional. Esses estressores, eles podem ser positivos ou negativos, tá? Mas eles sempre exigem uma resposta. Então, de forma bem resumida, os estressores, eles são coisas em nossa vida que causam estresse. O nosso estresse não surge do nada. O nosso estresse surge causado por algo, tá? Por um fator, por uma circunstância. Quando dizemos, por exemplo, né? Estou muito estressado. Geralmente, a gente está se referindo aos efeitos dos
estressores. E isso são as nossas respostas que se desencadeiam. E a gente pode não funcionar tão bem, dependendo da resposta que a gente tenha, ou funcionar bem, dependendo de como eu lido com tudo isso. E sabe de uma coisa? Nessas situações que temos mudanças e ficamos mais propensos a nos comportar de maneira desagradáveis, a gente acaba cometendo muitos erros, né? Que normalmente a gente não cometeria se eu não tivesse sob esse agente causador de estresse. Agente causador de estresse. Por exemplo, comer alimentos que a gente sabe que não é saudável. Normalmente, no dia que nós não fazemos exercício, ou, né, Jaque, lembra do Jaque? Ah, já que eu não fiz exercício, vou comer uma lasanha. Não estou dizendo que não é para comer lasanha. Já que eu não fiz tal coisa, vou tomar uma cerveja. Ou já que eu tomei uma cerveja, vou fumar um cigarro. E a gente se torna propenso a comportamento. E nós levamos o nosso corpo, a nossa mente, as nossas respostas não típicas, né? Porque na psicologia a gente tem respostas típicas e respostas que são esperadas, né? Algumas respostas que a gente não teria se não fosse por conta desse agente causador de estresse. Veja só, se você não tiver dinheiro para pagar uma conta, isso é um agente que causa estresse, né? Eu lembro muito bem quando eu encerrou meu contrato na Federal, que eu fiquei alguns meses desempregado, que eu quase não conseguia dormir por conta daquilo, né? Era um agente que me causou esse estresse. Quando a gente procrastina algo e a gente está quase sem tempo para conseguir entregar, a gente fica ansioso, nervoso, raivoso, tenso, estressado. Lembro quando eu trabalhava na escola, e quem trabalhava na escola aí, né, que a gente perde paciência de lidar com aquele monte de criança gritando na escola, que eu me lembro muito bem, que me causava um estresse. Era uma situação difícil. E agora vocês podem pensar em diversas situações, que eu fui falando as minhas, itens, né, que a gente pode construir uma lista de itens que causa desconforto, que causa estresse. Para lidar com todos esses agentes causadores de estresse, nós precisamos de recursos, não é mesmo? Recursos psicológicos, emocionais e aí eu colocaria ou físicos. Por quê? Porque a gente precisa desse equilíbrio. Só que muitas vezes nós temos esses recursos e não sabemos usá-los. Outras, nós precisamos criar recursos para conseguir usar no momento que a gente precisa. A questão toda é ter discernimento e condições de, no momento que eu estou estressado, eu conseguir usar esta ferramenta. Por quê? Porque o que eu vou entregar para vocês no final da aula de hoje é uma ferramenta para que vocês aprendam a usar no momento do estresse. A questão toda é bater o sininho e falar assim, pô, Ricardo, usa a ferramenta, porque às vezes eu não uso ferramenta nenhuma e eu tenho respostas que não são as corretas. Sabe por quê? Porque eu sou de carne e osso e eu tenho também as mesmas dificuldades para lidar com tudo isso. Porque nós somos falhos e por mais que eu saiba de algumas coisas, muitas vezes eu não consigo lidar com tudo isso. Então, vejam, nós precisamos ter essa compreensão mais clara sobre o estresse. E por isso, nós precisamos explorar também e saber os diferentes tipos de estresse que nós temos. Então, rapidinho, nós já vimos que o estresse ele é algo biológico que nos causa mudança. Nós vimos que o estresse ele tem um componente emocional, psicológico. Isso muitas vezes é uma via de mão dupla, tudo bem?
Porque nem sempre o estresse ele é só físico e nem sempre o estresse ele é só emocional, ok? E as pessoas estão entrando muito bem. Vamos lá, então. Para que a gente consiga compreender o que é o estresse, eu preciso saber diferenciar o estresse bom daquele estresse, perdão, que me causa realmente mal-estar físico e emocional. Existe um tipo de estresse que ele é bom, eu estresse, tá? Que significa bom estresse em grego. Essa forma de estresse ela é muito boa para quem pratica esporte, para atleta de corrida, de triatlo, de qualquer coisa. Eu trabalhei com um lutador de MMA, eu trabalhei com o Santiago Ponzinibbio, ele é lutador do UFC, eu até nem sei, faz tempo que eu não falo com ele, não sei se ele está no UFC, mas ele mora nos Estados Unidos e ele é comentarista da Fox agora. Eu fiz toda a preparação dele para ele entrar no TUF, né? E aí ele venceu o TUF, enfim, na verdade ele não venceu, ele quebrou a mão, mas aí ele pôde disputar a luta depois e aí acabou vencendo e conseguiu entrar no UFC. Eu fiz toda a preparação mental dele para ele conseguir entrar no TUF, tá? E o estresse que nós ensinamos ele a usar antes da luta é exatamente esse estresse bom, que nos deixa alerta, que faz o coração acelerar, que faz a pupila dilatar. Por quê? Porque é importante eu ter essa condição. Eu estar com o meu coração acelerado, por exemplo, antes de uma largada de corrida, é muito bom. Isso me dá energia, isso me dá vigor, isso me deixa em condições ótimas para desempenhar o que eu vou fazer para qualquer coisa. Agora, esse nível de estresse, e hoje vocês responderam o primeiro questionário de acompanhamento que vocês vão ter nessas 12 semanas do nível de estresse, e provavelmente no final de semana eu vou mandar para vocês a resposta, tá? Para a gente saber qual é o nível de estresse que vocês estão agora, nesse momento. Só que esse nível de estresse, do estresse bom, entendam, eu falo, o coração acelerado, a pupila dilatou, a mão ficou suada, respostas todas típicas, um pouco de ansiedade, um pouco de estresse. Isso tem que ter nível ótimo. Se isso for muito elevado, sabe o que vai acontecer quando o Odair estiver na largada de uma corrida? Ele vai queimar a largada. Por quê? Porque o nível de ativação, o nível de estresse dele está muito alto. Sabe o que aconteceria com aquele meu lutador, o argentino gente boa, o Santiago Ponzinibbio? Se o nível de ativação, o nível de estresse dele tivesse muito alto, ele ia começar a luta feito um cão raivoso, ia partir para cima do adversário, ia chegar lá e ia querer resolver já, e do jeito que ele ia voltar e ele ia perder a luta. Por quê? Porque ele não estava em condições ótimas. A gente precisa partir desse princípio. O estresse ele pode e ele é bom, desde que eu me conheça e eu saiba me regular, para que eu atinja os meus níveis ótimos. Isso é fácil? É claro que não. Tem pessoas que nunca vão conseguir regular esse nível de estresse. E eu não sou de mentir e de dizer que a gente consegue resolver tudo, porque não. Porque tem uma coisa chamada inteligência emocional, que algumas pessoas nascem com ela com uma condição maior, né, de ser mais inteligente emocionalmente. Alguns nascem com uma condição ruim e mesmo trabalhando muito, tem muita dificuldade. Todo mundo pode? Todo mundo pode. Alguns vão sofrer muito, outros vão chegar lá muito fácil para administrar isso. Perfeito? Então, todos esses sentimentos que a gente tem antes de uma largada, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu me inscrevi para o Ironman. Tá? Só de me inscrever no Ironman, de pensar, a mão já começa a ficar suada, o coração acelera. E isso tem que ser bom. Quando vocês vão se inscrever para uma prova de corrida, aquela adrenalina que vocês sentem, sabe? Ficam uma semana só pensando naquilo, não é mesmo? Vou me inscrever. Ah, meu Deus, me inscrevi para a Maratona de Porto Alegre. Meu Deus, e agora como é que vai? Pô, esse é o estresse bom. E é isso que a gente tem que aprender. Saber se conhecer para usar esse estresse bom para as outras coisas da nossa vida.
Porque a nossa vida não pode funcionar em caixinha estanque. Eu tenho que aprender com tudo que eu faço, pelo amor de Deus. Sabe, alguém já saltou de paraquedas aí? Se alguém já saltou de paraquedas, eu nunca saltei, eu tenho muita vontade, eu tenho muita vontade mesmo, mas até hoje eu não criei coragem para saltar, tá? Eu acredito que seja assim, você chega lá e você fala, o que eu estou fazendo aqui, né? E aí a coração acelera, vai, cara, aquilo ali é um estresse bom, só que é um estresse bom porque você está fazendo uma coisa que você sonhou, que você quis, e você está ali porque você tem vontade. Então aquilo não pode te atrapalhar. Aquilo é bom, só que você passa esse nível de estresse bom e aí tu vai ficar naquela não, eu não vou, não vou, não vou e volta e não salta. Isso acontece com muita gente. Então é importante a gente ter essa condição e compreender isso. O estresse bom, o estresse ele é importante para que a gente possa experimentar ele, ter essas experiências, essas possibilidades, tá? Especialmente porque sem esse estresse bom, a vida seria muito chata, né? Sem a gente ter essas sensações que a gente tem, né? A vida seria muito chata mesmo. Então, o estresse bom ele tem que ter, ainda bem que o ser superior que inventou nos fez com isso, para que a gente possa viver significativamente feliz. Mas aí tem alguns problemas que nem tudo são flores. Por que nem tudo são flores? Por que nem tudo é bom? Galera, o nosso corpo, ele não separa o estresse bom do estresse ruim. Ele joga tudo no mesmo balaio. Por quê? Porque eu libero hormônio, ok? E o hormônio do estresse é o cortisol, que vai ser liberado, eu posso medir ele no sangue, posso medir ele na saliva, posso medir ele pelo bulbo capilar, tem várias formas de medir, tá? E o estresse bom e o estresse ruim liberam exatamente a mesma coisa. E aí que entra o problema, tá? Por quê? Porque se eu tenho muito estresse bom, e eu não sei lidar com esse estresse bom, o que causa? Acúmulo de estresse. Acúmulo de estresse é acúmulo de hormônio que nos causa problema. Então, em algumas situações, eu posso me beneficiar. Se eu não souber lidar com esses fatores positivos do estresse, eu posso ter alguns acometimentos, que eu vou falar mais à frente. Então, a chave para isso é o equilíbrio. Ninguém vive em nível alto de estresse para sempre. Ainda bem que o nosso corpo ele tem algumas chaves, né? Que eles fazem com que a gente desligue em situações muito agudas. E aí entra o que eu preciso falar sobre o estresse agudo. É o tipo de estresse que ocorre em função de situações muito específicas. E ele exige uma resposta muito rápida. Meus corredores, vocês estão correndo e vocês olham na rua do outro lado e vocês percebem que tem um animal de 4 patas vindo na vossa direção. Por mais que eu não tenha medo de cachorro, eu não sei o que ele vai fazer. O que acontece? O coração aumenta um pouquinho mais, o nosso corpo é extremamente inteligente, ele vai dar uma descarga de adrenalina e vai te dar uma energia para você, ó, acelerar. Por mais que você esteja morto, você vai acelerar, certo? Então, é isso que acontece com o nosso corpo. Dá uma descarga de adrenalina, isso é uma resposta. Para nossa sorte, isso tem uma resposta muito curta, um tempo de vida muito curta essa resposta, né? Então, na largada numa corrida, acontece isso. Aquela emoção rápida e depois se abaixa. Quando a gente tem o resultado do teste de gravidez, é a mesma coisa. Eu bati o para-choque no carro ali, uma coisa muito simples, fui lá, olhei, fiquei estressado, já baixei. Então, vejam, um ponto importante é quando o estresse agudo, ele acontece dessa forma, né? Bati o para-choque no carro, fui lá, olhei, tá tudo bem, liguei o botão maravilhoso e foi. O problema é quando esse estresse agudo, ele se acumula.
invariavelmente, o nosso corpo e a nossa mente, eles vão cobrar o preço para isso. O nosso corpo e a nossa mente, eles não conseguem, nesse caso, né, em acúmulo de estresse agudo, retornar ao seu estado normal de funcionamento. E aí, as respostas ao estresse, elas vão permanecer um maior tempo no nosso corpo e também com uma magnitude maior. Então, geralmente, quando discutimos os problemas do estresse, a gente está falando sobre o acúmulo do estresse agudo. Por isso é tão importante que vocês, e vocês estão aqui, aprendam a construir um plano para gerenciar o estresse. E com isso, a gente pode não eliminar, tá? Mas controlar situações que causam o estresse. E também desenvolver algumas maneiras de mudar a nossa reação ao estresse, especialmente ao estilo que nós enfrentamos, o chamado coping, tá? O enfrentamento ao estresse. E aí, se a gente conseguir gerenciar melhor, nós vamos lidar de forma efetiva com esse estresse agudo. Porque o que eu não quero é que vocês estejam sob estresse crônico, porque normalmente uma pessoa que está sob estresse crônico, ela não consegue encontrar uma saída imediata para essa situação, especialmente sozinha, tá? Por quê? Porque o estresse crônico, ele vai causar diversas mudanças físicas e emocionais. Um atleta de corrida que está sofrendo de estresse crônico de treinamento por falta de recuperação, começa a ter dor na canela, começa a ter um cansaço maior, até que chega a um ponto que a canela dele está tão frágil que a tíbia cai, quebra, trinca. Porque fratura por estresse. E isso é um estresse crônico. Então a gente precisa encontrar essa solução. Para o treinamento físico, acaba sendo muito fácil. Se você tiver um bom profissional que te acompanha, ele vai prescrever um treinamento e adequar estímulo e recuperação. Não é a doutora Solange que entende tudo de recuperação do esporte. Adequou isso, os riscos diminuem. Não que você não possa fraturar a sua tíbia, mas os riscos vão diminuir. Mas nos processos emocionais, o buraco é mais embaixo, o processo é mais difícil. Esse estresse crônico, ele vai além do que simplesmente eu querer diminuir a intensidade do treino, por exemplo. Eu preciso criar estratégias, e muitas vezes eu vou precisar de suporte social, suporte emocional, suporte técnico de um profissional da psicologia. E aí não tem jeito, tá? Não tem jeito, eu preciso ir para a clínica, para o tratamento clínico. Não tem coaching, não tem PNL, não tem ninguém que resolva esse problema, tá? Não vai ser com esse curso, infelizmente, com esse treinamento, que para quem sofre de estresse crônico vai conseguir melhorar. Eu vou conseguir criar estratégias, ferramentas para que a gente tente lidar e melhorar esses processos. Mas, dependendo da condição, da situação, e é por isso que eu estou avaliando todo mundo e vou avaliar do início ao fim, tá? Para saber como vai ser esse processo todo de estresse, como está agora. Eu já vi que tem gente que está estressado. Já dei uma olhada por cima das pessoas que responderam e tem gente que já está com nível de estresse bem elevado. Mas a gente vai tentar ajustar isso. Por quê? Porque a gente precisa tentar calibrar as nossas respostas ao estresse e como a gente lida com esses agentes causadores de estresse. Por quê? Essa resposta que o estresse nos dá, né, dessa liberação de hormônio, ele foi pensado, né, pelo ser superior que criou o homem como uma resposta de luta e fuga. Né? Eu tenho que lutar com a situação e eu vou fugir. Naquela época, antigamente, de predadores, né? Porque eu tinha que fugir do leão. Eu precisava ter energia para correr. E aí a gente não consegue ficar nesse estado de alerta por muito tempo. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. Emocionalmente, nós precisamos criar estratégias, mecanismos para quando eu me perceba,
desde que eu me conheça e que eu consiga ter gatilhos para usar as ferramentas, usar elas para tentar diminuir todos esses agentes que me causam estresse, ok? Para isso, nós precisamos ganhar consciência dos nossos agentes causadores de estresse. Não tem jeito. Perdão. Ou eu sei o que é que me causa estresse, ou como é que eu vou controlar aquilo que eu não sei, não conheço. Então, a gente precisa, dentro desse contexto, conhecer. E, geralmente os agentes causadores de estresse estão em emprego, relacionamento, tarefas da vida diária, estudos e esporte. Tá? São 5 elementos que nós temos, que eu consigo aí com vocês abranger vários agentes causadores de estresse, que podem causar situações mais altas de nível de estresse ou níveis mais baixos. Tudo isso depende da forma como nós vemos e percebemos ela. Olha só, vou dar um exemplo aqui. Essa avaliação é extremamente importante porque quando eu me inscrevo para uma prova de Ironman, eu faço uma avaliação cuidadosa. Eu converso com a minha esposa, com meu filho, eu bato um papinho, mas ele é muito pequeno. Eu preciso da aprovação deles. Eu preciso compreender os meus horários de treino. Eu preciso de toda essa condição. Foi assim em 2015, 2018, foi assim para 2020, que vai ser 2021. Eu faço uma avaliação de diversos pontos e aspectos para saber se eu terei as ferramentas para lidar de maneira adequada com os agentes causadores de estresse físico e emocional. Eu gosto sempre de dizer, quando eu falo sobre estresse, que a gente precisa ter cuidado nas avaliações, nessas avaliações. Isso, a gente precisa ter esse cuidado e partir de 2 pontos, tá? Do que sentimos como estressante, tá? Isso vem do que vemos, gravem isso, vem do que vemos. E além disso, nós temos uma parte que vem de como vemos. Uma coisa é de que forma eu vejo. Outra coisa é de como realmente é aquela situação. Então, são 2 coisas distintas, do que vemos e de como vemos. Tá? Isso já causa uma forma distinta de a gente ver as situações estressantes. Por quê? Porque é muito difícil eu controlar todos esses fatores que eu acho que eu posso ter, né? Existem listas imensas de agentes causadores de estresse, não é mesmo? Por exemplo, família, enfim, tudo aquilo que eu já falei. E também existem os problemas causados por esses agentes estressores. Problemas cardíacos, problemas psicológicos, diminuição da imunidade, enfim, uma infinidade de fatores que eu preciso aprender a lidar, compreender como eu faço para lidar com tudo isso, tá? Por quê? Porque eu tenho esses agentes causadores de estresse, eu tenho os sinais e os sintomas que vocês responderão também, que me apontam níveis de estresse. Então, problemas digestivos, mãos e pés frios, tensão muscular, impaciência, hostilidade, problema de sono. Tudo isso são sintomas de que a gente está em níveis mais altos de estresse. Então, eu preciso olhar para aqueles meus agentes e eu preciso olhar para os meus sintomas. Tudo bem? Compreendam, então, que o estresse é algo bacana, desde que a gente saiba lidar com ele. Certo? Olha só, eu vou dar uma pílula hoje para vocês aprender a gerenciar o estresse ao longo dessa semana, tá? Primeira coisa é que o estresse, para que você não se estresse, tá? Você tem que pensar assim, isso aqui depende de mim? Sim, vale a pena eu me estressar. Isso aqui depende de mim? Não, não vale a pena se estressar.
A partir de agora, se estresse com o que depende de ti. Ah, mas o outro é o outro. O outro é o outro. Se estresse com o que depende de ti. É difícil conseguir fazer isso? Extremamente difícil. Mas é um pinguinho por dia. É hábito. É mudar comportamento. É conseguir ligar o botão maravilhoso do... aquela palavra que vocês falam, tá? Para conseguir fazer isso. Certo? Um exercício que eu gosto muito. O exercício do... Sabiam que o é um som que acalma? Na medicina tradicional chinesa, embora eu não sou muito de medicina tradicional chinesa igual minha irmã, né, que é formada em naturologia, mas com a respiração, ele acalma o fígado, acredite se você quiser, ele acalma o fígado. Então, vocês vão sentar ou ficar em pé de maneira confortável, vão colocar a mão no abdômen e vão movimentar ela no sentido horário 8 vezes e no sentido anti-horário 8 vezes, tá? E vocês vão simplesmente respirar aí lá no abdômen, ó. Enche a barriga de ar, solta a barriga de ar. Respiração diafragmática. 8 vezes. Inspira, expira. Inspira, expira. Essa é uma técnica que nos ajuda a relaxar, ok? E isso, se você conseguir, num momento que você se percebe com alto nível de estresse, fazer essa técnica, talvez, possivelmente, você consiga melhorar o seu gerenciamento de estresse. Ok, pessoal?